Olá, eu sou Marina Novaes, pesquisadora e representante do Brasil do Centro de Informações sobre Empresa e Direitos Humanos, o Business and Human Rights Resource Center, que foi contemplado com o projeto CERALC, Conduta Empresarial Responsável na América Latina e Caribe, financiado e elaborado em colaboração com a União Europeia, implementado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, para promover na América Latina e no Caribe práticas de conduta empresarial responsável em conformidade com os instrumentos das Nações Unidas. Com o projeto, realizaremos um conjunto de atividades sobre devida diligência obrigatória em direitos humanos e meio ambiente em 3 países da região, México, Brasil e Colômbia. No Brasil, realizaremos um seminário para divulgar o tema e dialogar com stakeholders. Hoje estamos aqui com a Juliana Ramalho, advogada, mestre em Direito pela Columbia Law School. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Juliana. Obrigada, Marina. Obrigada a você pelo convite. Juliana, conta para nós um pouco como é seu trabalho na perspectiva do tema Empresas e Direitos Humanos. Por que o escritório de advocacia adotou esse tema como área de atuação? Eu trabalho no Matos Filho faz 20 anos, numa área que no começo chamava Terceiro Setor e Responsabilidade Social, e foi evoluindo. Hoje ela chama Organizações da Sociedade Civil, Negócio de Impacto e Direitos Humanos. E aí agora, mais do que nunca, o escritório super abraçou a causa, né? Então a gente tem essa nossa área, a área que eu sou sócia, que é essa área que trata de direitos humanos, e a gente tem uma prática de ESG, que eu faço a coordenação também, e quando a gente fala do S, a gente fala muito de direitos humanos também. Então, acho que o Matos Filho, ele sempre trabalhou muito com a vanguarda e muito com a inovação, e acho que também nesse tema ele abraçou junto comigo, que no começo era um pouco de loucura, mas eles aceitaram. Juliana, então, diante disso, assim, como você acha que é o papel das corporações e das grandes empresas na garantia dos direitos humanos nas comunidades onde atuam? O papel das corporações, né? Então, acho que é bem interessante essa pergunta, né? Que quando a gente volta para as diretrizes, né, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, a gente vê no segundo pilar, né, que as empresas têm que ter um respeito aos direitos humanos, né? Quando a gente fala de globalização, o papel que as empresas exercem em algumas comunidades, o tamanho de algumas empresas, elas têm uma relevância, né? Que não é impossível afastar a responsabilidade de olhar para essas questões de direitos humanos, né? E de fato respeitar. Então, eu tenho tido boas conversas atualmente com as empresas sobre essas questões de direitos humanos, vendo uma preocupação efetiva com relação às comunidades, né? E outras questões também, né? Porque é impossível elas não se preocuparem mais com as questões internas, né? Quando a gente fala de questões internas, a gente fala de assédio, a gente fala de direitos trabalhistas em geral, mas a gente também fala de diversidade, que é uma pauta super positiva, que tem sido muito trabalhada, e a gente fala das questões externas também, que muito se fala de relações com comunidades, da cadeia de fornecedores, e acho que as empresas têm olhado cada vez mais para isso. Eu tenho tido conversas muito proveitosas com as empresas nesse sentido, Marina. Quais ações, quais questões-chave, setores, temas ou motivações devem ser priorizados para promover o respeito aos direitos humanos pelas empresas, indo nessa toada? Eu acho que a empresa ela tem que ter, primeiro de tudo, né? Primeiro ela tem que entender isso que a gente estava falando antes, que é o papel que ela tem dentro da sociedade, né? Entendendo que ela tem essa responsabilidade, aí acho que ela tem que fazer uma matriz de materialidade para perceber quais são as suas questões. Então, às vezes, alguns clientes me falam: você consegue me dar uma política de direitos humanos? Um padrão, manda um modelo. Não, eu não consigo mandar um modelo. Porque, assim, você trabalha numa determinada indústria e você tem as suas questões. Que tem indústrias que são mais óbvias, que a gente sempre fala: nossa, nessas indústrias a gente sabe que tem questões. Então, a indústria de mineração, a indústria de óleo e gás, o setor de varejo, a parte de a agropecuária, essas indústrias, indústria química, a gente consegue visualizar de uma maneira mais fácil, não digo óbvia, mas mais fácil os seus desafios, né? Então, nos varejo, quantas vezes a gente já não ouviu notícias diversas falando da questão do trabalho escravo no varejo e da falta de auditoria nos fornecedores, e aí a empresa não assume
a sua responsabilidade e causa no final do dia uma questão séria para a sua reputação, né? Então, no varejo, a gente sabe que essa é uma questão super séria, que é a cadeia. Não adianta você detectar que tem uma questão na sua cadeia de fornecedor e romper o contrato e falar, não quero saber. Acho que a empresa, quando ela tem essa esfera de influência importante, ela sabe que ela tem essa condição, ela pode mudar a realidade dos fornecedores, né? Outro dia, eu sou coordenadora de um grupo do Pacto Global, que é o grupo de direitos humanos em empresas, justamente esse tema, né? E a gente estava conversando com o pessoal da Renner, e eles estavam falando que eles também estão fazendo um trabalho super bacana com seus fornecedores e que eles tiveram muitos desafios, porque os fornecedores, eles não entendiam o que eles estavam falando, na verdade, eles falavam, às vezes a gente faz assim, e aí eles trouxeram as questões de ODS, e aí os fornecedores começaram a entender a partir dos ODS. Então é muito interessante ver como de fato, a empresa pode ter essa influência positiva na sua cadeia. Bom, pensando assim, né, você falou do pacto e tal, mas como você avalia a correlação entre iniciativas empresariais, governamentais e ações conjuntas em termos de progresso ou contratempos à efetiva implementação da devida diligência em direitos humanos? O pacto, eu acho, assim, o Pacto Global, para mim, tem sido realmente uma plataforma muito importante de divulgação da importância do tema de empresas e direitos humanos. E a nossa principal missão é, de fato, conseguir divulgar a importância do tema, divulgar que ele existe, divulgar que ele é importante, divulgar que as empresas têm que se preocupar, que existe um business case por trás, milhões de cases de empresas. O caso da United Airlines, que teve aquele médico que foi arrastado para fora do avião, a ação da United caiu imediatamente, foi assim, prejuízo para a empresa. Só para dar esse exemplo que está na mídia. O governo brasileiro publicou há um tempo, né, em 2018, o decreto que traz as diretrizes sobre empresas e direitos humanos, soft law total, e a resolução desse ano também trouxe algumas diretrizes. Só que é muito pouco divulgada e porque é soft realmente não impulsiona, diferente de algumas regulamentações na União Europeia que tem impulsionado uma mudança completa das empresas e um outro olhar dos investidores, né? O Duty of Vigilance na França chega várias vezes aqui para a gente quando a gente está fazendo um M&A, a gente tem que olhar as questões de fornecedores da cadeia de suprimentos, porque eles têm o Duty of Vigilance lá e a gente tem que ver se não tem trabalho escravo aqui. Então, é uma ferramenta que poderia ser de um jeito diferente no Brasil, apesar da gente ter a lista suja do trabalho escravo, que é um ótimo instrumento, de fato. Acho que agora ele está um pouco menos eficiente, mas sempre foi um instrumento importante. Então, assim, se a gente conseguisse coadunar o trabalho das plataformas como o Pacto Global, o Ethos, com a iniciativa privada e com o governo, acho que a gente teria um mundo lindo, né? Mas a gente ainda chega lá, eu sou esperançosa. Que bom. Então, assim, mantendo esse clima otimista, você acha que temos conquistas no Brasil em devida diligência? Falando de instrumento governamental, eu acho que a gente teve uma evolução, acho que a lista do trabalho escravo, eu acho que todos os grupos de trabalho relacionados ao trabalho escravo foram muito importantes nos últimos anos do governo anterior. Eu acho que teve uma evolução. Mas falando da minha experiência com as empresas, hoje em dia eu consigo conversar com as empresas sobre o assunto. Eu consigo falar de direitos humanos em empresas e elas não me acham uma ativista num lugar errado. Só para dar um exemplo, eu estou fazendo 3 políticas de direitos humanos em empresas para 3 empresas diferentes, uma mineradora, uma de logística e uma de energia. E todas elas a gente conseguiu ter um diálogo que foi muito interessante. Assim, falando de desafio, falando, olha, a gente vai começar pela política, mas a gente sabe que a gente tem um desafio, que a gente tem uma agenda para trabalhar, que não é simples. Então, para mim, que lido com direitos humanos, falam que o maior desafio é esse, eu falo, não, tudo bem. Na verdade, o desafio é falar de direitos humanos, mas vamos falar. Então, eu acho que a grande evolução, que eu poderia dizer, é que as empresas começaram a entender a importância do tema. Acho que a gente está longe do ideal, mas elas já estão conversando e eu já estou fazendo 3 políticas. Isso é uma maravilha, isso é uma evolução enorme.
Que ótimo. E acho que espelhando, né, no norte global, né, todas as legislações, própria França, que você falou, da Califórnia, da Inglaterra, então isso também vai dando um ânimo aqui, né, eu acho. Vai vendo que não dá para não deixar de falar, ainda mais quando tem desastres como Brumadinho, Mariana, né, e essas coisas. Super e aí quando sério. fala e aí investidores, né, quando entre os investidores, que a gente já viu esse ano, o fundo norueguês já não investiu na Vale, então são consequências importantes. São Então, super importantes. e aí desse lado, então, vamos partir para os desafios. Quais são os desafios que você vê na implementação efetiva da devida diligência pelas empresas aqui no Brasil? Eu não sou legalista, nem adoro regulação, nem acho que tem que ter lei para tudo, não é isso. Acho que muitas vezes o mercado se autorregula, mas acho que precisam de regras, algumas regras para de fato mudar paradigmas, né? Veja, por mais que a gente esteja longe do ideal, a gente tem uma evolução na parte ambiental, quando a gente fala de empresas, quando a gente fala das certificações que ela tem que ter, com as preocupações que ela tem que ter, que foram muito impulsionadas por regras existentes, coisa que a gente não tem no lado social. Eu gostaria que a autorregulação fosse suficiente, mas eu não sei se é. Então, acho que a gente tem o desafio da ausência efetiva de um marco que diga é ali que você tem que chegar, né? Quantas empresas não me perguntam, mas qual é o ideal, né? Acho que a gente tem direitos humanos esparso na nossa legislação, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a legislação trabalhista que fala de condição análoga, e a gente tem que também fala de PCD, a gente tem algumas coisas esparsas, mas longe do ideal. Eu acho que dentro das empresas, eu acabei de falar que acho que a gente teve uma evolução, porque eu consigo conversar com algumas empresas, elas entendem o que eu estou falando. Mas ainda assim, é um pequeno percentual dentro do universo de empresas que a gente tem. Então, a gente tem uma questão de cultura, que muitas empresas não conseguem compreender o que a gente está falando quando a gente fala de respeito aos direitos humanos. Então, muitas delas me dão como exemplo ações pontuais de doação. E não é isso, né? Então, eu preciso falar, olha, isso é muito legal mesmo, de um fortalecimento da comunidade e tal. Eu acho que é importante. Não acho que tem que deixar de fazer. Eu só preciso que você entenda que é muito maior do que isso que a gente está falando, né? E aí você precisa começar, dentro daquela indústria, a dar alguns exemplos para que, de fato, aquela cultura seja modificada. E isso demora. Mudança cultural é algo que demora. Então, assim, eu acho que em 12 anos a gente já evoluiu, mas a gente ainda tem muito para evoluir em relação à questão cultural. Para você, qual que é a importância e o impacto de eventos que tratam de temas como a devida diligência em direitos humanos e meio ambiente? Acho fundamental, porque a gente traz informações que às vezes não são tão óbvias, e a gente aprende novos casos, a gente descobre cases que a gente nem sabia, então é fundamental, a gente precisa educar, foi uma coisa que eu falei muitas vezes, a questão da cultura. Então, quando a gente tem os eventos, a gente começa a plantar pequenas sementinhas, a gente vai plantando algumas sementinhas, eu falo isso com as empresas, né? Eles falam, não, mas a gente não tem condição de fazer isso tudo de uma vez, toda essa agenda, não tem problema. Vamos plantando pequenas sementinhas, e aí a gente vai regando, e aí a gente vai transformando isso numa floresta. Então, a ideia é essa. Eu acho que os eventos plantam sementes. Então, eu acho que eles são fundamentais. Maravilha, Juliana. Obrigada pela parceria e estamos juntos.